Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ergamos os nossos olhos. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Com esse olhar, com olhar benevolente, Deus atende às preces que brotam de uma alma aflita, de uma alma necessitada. Confiemos nossas necessidades ao Senhor, certos de que Ele ergue do pó o homem fraco e destrói o mal que aprisiona a vida. E diante de Deus nosso Pai, vamos nos confessar pecadores como somos, confessando a Deus nossos pecados. Em que tenho ofendido mais a Deus? Onde preciso melhorar? Deus, Ele nos dá sempre o seu perdão. Tenho buscado sempre a reconciliação com Deus no sacramento da confissão? Ou sou mais um desses, muitas vezes, a me afastar do sacramento da confissão, porque sou aquela pessoa errante que erra sempre? Deus nos chama, mesmo que o erro ocorra sempre, Ele está sempre a nos perdoar, e que nós também possamos dar o nosso perdão àqueles que nos ofenderam. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, vocês vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos fazer nesse momento nosso ato de caridade, amar a Deus e amar o próximo. Este é o maior de todos os mandamentos, que possamos fazer desse ato de caridade não somente uma oração, mas um ato de decisão também, para que nós possamos colocá-lo sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, seu nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Naqueles dias, Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à porta do templo do Senhor. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor, derramando copiosas lágrimas. E fez a seguinte promessa, dizendo: Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim,
Se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias da sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Como ela se demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, apenas murmurava. Os seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir palavra alguma. Eli julgou que ela estivesse embriagada. Por isso lhe disse: até quando estarás bêbada? Vai tirar essa bebedeira? Ana, porém, respondeu: não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho nem outra coisa que possa embebedar, mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher perdida, pois foi pelo excesso da minha dor e da minha aflição que falei até agora. Eli então lhe disse: vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu: que tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e o seu semblante não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo e, depois de terem adorado o Senhor, voltaram para sua casa em Ramá. Eucana uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, no devido tempo, deu à luz um filho e chamou-o Samuel, porque, disse ela, eu o pedi ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, 1 Samuel 2. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Exulta no Senhor meu coração e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida. Faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-lo assentar-se com os nobres no lugar de muita honra e distinção. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus.
Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Deus, com um olhar benevolente, com um olhar misericordioso, olha por aqueles que estão aflitos e atende às preces daqueles que estão na aflição, aquelas preces que brotam de uma lágrima, tocam no coração de Deus. Muitas vezes nós estamos a passar por uma dificuldade e muitas vezes até dizemos: já fiz de tudo e não consegui resolver essa situação pela qual passo. Mas cabe nos perguntarmos a nós mesmos também: já me ajoelhei para Deus diante dessa aflição para apresentar esse problema para Ele? Já chorei para Deus colocando na mão dele a minha esperança, a minha confiança? Ou sou mais um desses a contar para todos os meus problemas, mas no meu silêncio não falo com Deus? Confiemos nossas necessidades no Senhor somente. Olhemos para Deus, Ele é o caminho certo, é a resposta certa para cada uma de nossas situações. Deus ergue do pó o homem fraco, Deus destrói o mal que aprisiona o homem e não deixa de viver uma vida plena, uma vida em liberdade. Deus é um Deus libertador. E isso nós vimos hoje em dois momentos, no Evangelho, um homem sendo libertado do espírito imundo, e na primeira leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 20, ela levanta os olhos para Deus, ela vai em busca de Deus. Ontem ela estava a chorar, a se lamentar diante da humilhação que passara por Fenena, e hoje ela vai diante de Deus levar o seu problema. Muitas vezes na nossa vida nós passamos pelas situações difíceis e nos lamentamos, choramos, mas esquecemos desse momento, a oração. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor derramando lágrimas copiosas e fez uma prece ao Senhor dizendo: Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias. Ela fez um pedido, uma prece, do fundo do seu coração. Isso quer dizer da amargura do seu coração, do fundo do abismo do seu coração, onde brotava essa amargura, onde brotava essa aridez da humilhação que passara. E ela vai diante do Senhor, e até quando orava, Eli, o sacerdote, observava o movimento de seus lábios, porque Ana apenas babuceava, murmurava com seus lábios, somente se movia, mas não se escutava palavra alguma. E ele julgou que ela estivesse bêbada, embriagada, e vai dizer: até quando estarás bêbada? Vai tirar essa bebedeira. E Ana responderá: não é isso, meu Senhor, sou apenas uma mulher muito infeliz, não bebi vinho, nem outra coisa que possa embebedar, mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Veja aí que ela se dirige a Deus e ali aparece a pessoa do sacerdote no meio também. Quão importante a pessoa do sacerdote na nossa vida. Muitas vezes nós julgamos desnecessário, faltamos à missa, não vamos à missa. Eli foi aquela pessoa que disse o que para ela? Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste.
Muitas vezes a gente dispensa a bênção do sacerdote, que é dada até na Santa Missa. Tem gente que foge da missa antes da bênção para chegar cedo em casa. E ela foi embora depois da bênção, se sentiu bem, com semblante que já não era mais o mesmo. E Ana concebeu no devido tempo, deu à luz um filho, chamou Samuel, porque disse ela: eu o pedi ao Senhor, eu o pedi ao Senhor. Veja aí que o quão importante é pedirmos ao Senhor. Muitas vezes a nossa oração não pede nada, às vezes a nossa oração é uma oração tímida, muitas vezes nós não derramamos nem as nossas lágrimas para o Senhor. É necessário esse estado de alma humilhada diante de Deus. Humilde também, porque ela diz: lembra-te de tua escrava, como ela foi humilde diante de Deus, por isso Deus a escutou. E nós cantamos e bendizemos a Deus no primeiro livro de Samuel, no nosso salmo responsorial, que dissemos: meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque Deus, nós cantamos no terceiro refrão, Deus exalta os humilhados, como ele exaltou essa humilhada que foi Ana na primeira leitura, também nos exaltará no devido tempo também. Não baixemos a cabeça, vamos nos levantar diante das humilhações. Muitas vezes passamos por essa situação no nosso dia a dia, talvez. Nós devemos entender que é assim que devemos nos comportar. Muitas vezes quem nos humilha está precisando de ajuda. É uma pessoa doente, dizia São Francisco de Assis. Não existem pessoas ruins, não existem pessoas más, porque a situação de ruindade e perversidade é o estado de uma pessoa doente. E o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28, estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus começa assim a sua vida pública. E todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Veja aí que Jesus, ele levantava a admiração. E isso, para aqueles que são empenhados em lideranças, em ganhar aplausos, é uma provocação. E aí é citado quem? Os mestres da lei. Ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, ou seja, eles não ensinavam como Jesus. Jesus ensinava melhor. E isso levantou inveja desse grupo. E estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Ele vai revelar Deus. Ele vai estar diante de Deus falando que Jesus era o Santo de Deus. E Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Ele reconhece, o demônio reconheceu que Jesus era Deus, era o Filho de Deus. E quantos não o reconhecem? O próprio demônio sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu dele. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Os espíritos maus, muitas vezes, eles estão assim como que identificados nessa pessoa endemoniada, mas muitas vezes eles estão ocultos também. Aí é citado os mestres da lei. Os mestres da lei foram aqueles justamente que perseguiram Jesus e até o levaram à morte. Muitas vezes esses espíritos maus, eles são expulsos das pessoas nos quais eles são manifestados, como Jesus Cristo expulsou desse demônio. Mas muitas vezes eles estão ocultos também, como na pessoa da primeira leitura de Fenina, esposa de Alcana, que humilhava Ana. E construindo o grupo dos primeiros discípulos, Jesus, assim, no dia do sábado, vai à sinagoga. Ele completa a sua missão, começa a sua missão, aliás, em Cafarnaum, onde realiza o primeiro gesto concreto, segundo o Evangelho de Marcos. Esse foi o primeiro milagre do Evangelho de Marcos, na sinagoga. Espaço oficial do sistema judaico, da religião judaica, o mestre ensina com autoridade
aos ouvintes cabe admiração, eles se admiram do seu ensinamento. Sua autoridade, a autoridade de Jesus é de origem divina, não legalista como a dos doutores da lei. Na sinagoga, se defronta com um homem que estava possuído do espírito impuro. Esse homem conhece quem é Jesus e o interroga: o que queres de nós? Ao usar o nós, dá a entender que é um grupo que resiste contra o ensinamento de Jesus. Este, porém, se impõe e consegue libertá-lo do seu fanatismo, convidando a repensar a sua posição. O mestre provoca a admiração com seu ensinamento, que não é só de palavra, mas de ação, porque há coerência entre sua palavra e o seu viver. O projeto de Jesus se concretiza nessa acolhida que ele faz, justamente como é profetizada na leitura de Isaías. Eu vim para libertar os que estão oprimidos, dar vista aos cegos. Ele faz realizar o seu anúncio pela a realização do outro, reintegrando a sociedade. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva. Você pode escrever: se salva e se liberta também, como foi o caso de Ana. Ana se libertou de um grande problema que ela tinha, a falta de fertilidade. Ela deu à luz, embora sendo estéril. Deus faz essa obra da nossa vida. Ele nos dá vida e vida plena, vida após a morte, porque Ele espera um passo, e o nosso passo é a oração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima! Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.